Isabela Pereira sentia o ar na sala de reuniões ficar mais denso a cada minuto. Ela estava sentada à longa mesa de carvalho escuro, com seu tablet à frente, registrando meticulosamente cada palavra de Marcelo de Andrade. O diretor falava de forma medida, pontuando claramente cada frase, como se estivesse a pensar antecipadamente em como suas palavras seriam transcritas na ata da reunião. As entregas devem ser acordadas até o dia 15, ele disse, olhando para os presentes. Sem adiamentos. Isabela, por favor, registre isso como um ponto separado. Ela assentiu, mas seus dedos ficaram subitamente pesados. As teclas do tablet pareciam distantes, as letras tremiam diante de seus olhos. Isabela tentou focar, mas a sensação só se intensificou. Sua têmpora latejava e uma estranha pressão surgiu em seu peito, como se alguém tivesse colocado uma pedra pesada sobre suas costelas e estivesse apertando lentamente. Isso vai passar, ela pensou. É só falta de sono. As últimas 2 semanas tinham sido exaustivas. Relatório trimestral, negociações com novos parceiros, ligações e coordenações intermináveis. Isabela estava acostumada à carga de trabalho. O trabalho como assistente executiva do diretor de uma grande empresa de logística exigia dedicação total. Marcelo de Andrade era um líder exigente, mas justo. Ele valorizava sua pontualidade, sua capacidade de antecipar suas necessidades e sua habilidade de manter dezenas de processos sob controle simultaneamente. Em 3 anos na empresa, Isabela havia se tornado um elo indispensável. Ela conhecia todas as nuances da gestão de documentos, lembrava-se dos nomes dos clientes-chave e conseguia coordenar o trabalho de vários departamentos de uma só vez. Os colegas a respeitavam por seu profissionalismo e pela calma com que resolvia até as situações mais confusas. Mas hoje, algo estava errado. Ela levantou os olhos para Marcelo. Ele continuava a falar, gesticulando com a mão. Eliana, você precisa envolver o departamento de RH na questão da expansão do quadro de funcionários. Precisaremos de 2 gerentes adicionais de relacionamento com o cliente. De preferência, com experiência em logística internacional. Eliana de Andrade, diretora de RH e irmã de Marcelo, anotava algo em seu bloco de notas. Seu rosto permanecia impassível, profissional. Isabela sempre admirou sua compostura. Eliana sabia manter a distância mesmo nas situações mais tensas. 50 anos de reputação impecável, um tailleur rigoroso e um penteado arrumado. Ela era a personificação da ordem e da disciplina. De repente, a sala balançou. Isabela se apertou bruscamente contra o encosto da cadeira, tentando manter o equilíbrio. Seu coração começou a bater em um ritmo frenético. Sua respiração acelerou, tornando-se superficial, como se faltasse ar em seus pulmões. Sua testa se cobriu de um suor frio e círculos escuros dançaram diante de seus olhos. Isabela, você me ouve? A voz de Marcelo soou de longe. Ela levantou a cabeça, forçando um sorriso. Sim, claro. Desculpe, está um pouco quente. Talvez devêssemos abrir a janela, sugeriu Eliana, atenciosamente pousando a caneta. Não, obrigada. Eu vou sair 1 minuto para respirar. Já volto. Isabela levantou-se da mesa, tentando se mover com confiança, mas suas pernas tremeram traiçoeiramente. Ela sentiu os olhares dos colegas sobre si. Preocupados, curiosos, solidários. Ao sair da sala de reuniões, ela fechou a porta e encostou-se à parede do corredor. A superfície fria a acalmava, mas por pouco tempo. Seus olhos escureceram e suas mãos tremeram ainda mais forte. Preciso ir para a rua, ela decidiu. Lá fora, com o ar puro, vai ficar mais fácil. Isabela passou por sua mesa, um canto organizado com 2 monitores, pilhas de pastas e um vaso de violetas que ela regava diligentemente conforme um cronograma. Ela pegou seu celular e sua bolsa da mesa, vestiu um cardigan leve e seguiu para o elevador. A secretária na recepção, uma jovem chamada Camila, a chamou. Isabela,
A senhora não está bem? Quer que eu traga água? Obrigada, Camila, não precisa. Eu vou sair por 5 minutos. Ela apertou o botão de chamada do elevador e, em poucos segundos, as portas se abriram silenciosamente. As paredes espelhadas da cabine refletiam seu rosto pálido, com gotas de suor na testa. Isabela não se reconhecia. Normalmente, ela parecia composta e bem cuidada, mas agora parecia doente, exausta. Ao descer para o térreo, Isabela saiu do centro de negócios. O ar de abril atingiu seu rosto com uma brisa leve, trazendo consigo o cheiro de brotos desabrochando, mas isso não trouxe alívio. Pelo contrário, a fraqueza se intensificou. Suas pernas pararam de obedecê-la, tudo tremia diante de seus olhos, e ela mal conseguiu chegar ao banco mais próximo, que ficava na entrada de uma pequena praça ao lado do prédio. Isabela sentou-se no assento de madeira, fechando os olhos. Seu coração continuava a palpitar, como se quisesse saltar do peito. Ela tentou respirar mais fundo, mas cada inalação era um esforço. Seus ouvidos zumbiam, o mundo flutuava diante de seus olhos. Em algum lugar distante, ela ouvia vozes de pedestres, o barulho de carros, risadas, mas tudo parecia irreal, como se estivesse acontecendo em outra dimensão. O que está acontecendo comigo? Ela abriu as pálpebras e viu o contorno desfocado de um homem curvado sobre ela. O homem era idoso, com mais de 70 anos, vestindo uma jaqueta cinza simples e um gorro de tricô. Seu rosto enrugado expressava preocupação, e suas mãos, fortes apesar da idade, estenderam-se para o pulso dela. "O que você está fazendo?" Isabela puxou a mão bruscamente, assustada. "Isto é um presente do meu marido." O homem não recuou. Ele olhou para ela com atenção, quase estudando-a, e disse calmamente: "Você está se sentindo mal por causa desta pulseira? Olhe para cá." Isabela olhou para o pulso confusa. Lá brilhava uma fina pulseira metálica que Ricardo havia lhe dado há 3 meses. Uma corrente elegante com pequenos ímãs embutidos que, segundo ele, deveria melhorar a circulação sanguínea e apoiar o funcionamento do coração. A pulseira era cara. Ricardo a havia encomendado através de um conhecido, garantindo que não era apenas uma joia, mas um verdadeiro dispositivo médico. "Você a usa constantemente", continuou o velho. "E você não deveria. Como você sabe? Quem é você, afinal? Por que tentou tirar minha pulseira?" A voz de Isabela tremia. O homem se endireitou, tirando do bolso uma carteira de identidade surrada com uma capa vermelho escura. "Antônio Ribeiro. Sou médico. Ou melhor, fui médico antes de me aposentar. Trabalhei como cardiologista por 40 anos no hospital municipal e vi muitos casos em que tais joias causavam mais mal do que bem." Isabela conseguiu focar a visão no documento com dificuldade. Uma velha carteira de médico, emitida nos anos 90, de fato confirmava suas palavras. Fotografia de um homem jovem com um olhar sério, carimbo, assinatura do diretor médico. "Mas meu marido disse que a pulseira ajuda", ela argumentou fracamente. "Ele não faria." Sua voz falhou e se quebrou. Dr. Antônio balançou a cabeça, sentando-se ao lado dela no banco. "Escute, moça, eu não sei quem é seu marido e o que ele lhe disse, mas eu vejo seu estado. Você mal respira, está pálida como gesso, suas mãos tremem. Isso não é apenas cansaço. Tire a pulseira por pelo menos 1 hora e sinta a diferença." Isabela hesitou. Ricardo sempre insistiu para que ela usasse a pulseira, sem tirar. Ele dizia que o efeito só era alcançado com uso constante. Toda manhã, ele checava se ela a tinha colocado e ficava chateado se ela esquecesse. Uma vez, ela tirou a pulseira antes do banho e esqueceu de colocá-la de volta. Ricardo só percebeu à noite e ficou muito perturbado, explicando por quase 1 hora como era importante usá-la o tempo todo. "Eu não sei", ela murmurou. "Meu marido disse que não posso tirar." O homem suspirou. "Tudo bem, então façamos assim. Há quanto tempo você a usa?" 3 meses, mais ou menos desde meados de janeiro. "E quando começaram os ataques?" "Assim como o de agora." Isabela pensou.
A primeira vez que ela se sentiu mal foi cerca de 2 semanas depois que Ricardo lhe deu o presente. Na época, ela atribuiu isso ao estresse do trabalho. Estava começando a preparação para a auditoria anual e todos os departamentos estavam trabalhando sob pressão. Depois, os ataques se repetiram com mais frequência. Uma vez por semana, depois 2 vezes, depois quase todos os dias. Ela não lhes deu importância, tomava remédios para a dor de cabeça e continuava a trabalhar. Cerca de 2 semanas, ela respondeu calmamente. No começo, raramente, depois cada vez mais frequentemente. Viu? Dr. Antônio assentiu. Coincidência? Eu não acho. Estas pulseiras magnéticas são controversas. Para alguns, são seguras, mas para outros podem ser contraindicadas. Especialmente se a pessoa tem tendência à arritmia ou picos de pressão. Você tem algum problema cardíaco? Isabela sentiu tudo se apertar por dentro. Ela se lembrou de que 1 ano atrás, durante um exame, o médico notou uma leve taquicardia. Nada sério, disseram na época. Apenas precisa monitorar a rotina e evitar sobrecarga. Ricardo sabia disso. Ele estava ao lado dela na consulta, segurando sua mão, acalmando-a. Sim, ela admitiu. Eu tenho uma taquicardia leve. O homem franziu a testa. Você mencionou isso ao seu marido? Claro. Ele estava comigo no médico. E ele ainda comprou uma pulseira magnética para você? Havia perplexidade na voz de Dr. Antônio. Isso é, no mínimo, estranho. Qualquer médico lhe dirá que, com distúrbios do ritmo cardíaco, tais coisas devem ser usadas com extrema cautela. Ou melhor, nem devem ser usadas. Isabela ficou em silêncio, sem saber o que responder. Seus pensamentos estavam confusos e a voz de Ricardo ecoava em sua cabeça. Eu me preocupo com você. Esta pulseira vai ajudar. Confie em mim. O celular em seu bolso vibrou. Isabela o pegou com a mão trêmula e viu o nome do marido na tela. Ricardo. Alô? Sua voz soou alarmada. Por que você não está no trabalho? Havia irritação em seu tom. Marcelo ligou. Disse que você saiu e não voltou. O que aconteceu? Onde você está? Eu passei mal. Saí para respirar. Estou sentada no banco perto do escritório. De novo? Ricardo suspirou com óbvia insatisfação. Você tirou a pulseira? Isabela olhou para o pulso, onde a corrente fina ainda brilhava. Não. Então, qual é o problema? Você sabe que ela te ajuda. Deve ser só excesso de trabalho. Peça dispensa, volte para casa, descanse. Eu saio mais cedo, compro as compras e preparo o jantar. Tudo bem, tudo bem. Ela respondeu automaticamente e desligou. Dr. Antônio olhou para ela com simpatia. Era ele? Isabela assentiu. Ouça meu conselho. Vá a uma clínica. Faça um check-up hoje e descubra a verdade. E tire a pulseira pelo menos por um tempo, até obter os resultados. Veja como você se sentirá sem ela. Ela desamarrou lentamente o fecho e tirou a pulseira. O metal estava quente de sua pele, agradavelmente pesado. Estranhamente, 1 minuto depois, sua respiração ficou um pouco mais uniforme e a pressão em seu peito diminuiu. Isso era autossugestão ou um alívio real? Isabela não sabia, mas a diferença era perceptível. Obrigada, ela sussurrou, escondendo a pulseira no bolso do casaco. Muito obrigada. O homem sorriu gentilmente e paternalmente. Cuide-se, moça. A saúde é a única coisa que realmente pertence a você. Não permita que ninguém a administre por você, nem mesmo as pessoas mais próximas. Ele se levantou do banco, ajeitou o gorro e caminhou lentamente pela alameda, deixando Isabela sozinha. Ela sentou-se por mais alguns minutos, sentindo suas forças retornarem gradualmente. Seus pensamentos estavam confusos, mas um se abria caminho através da névoa com insistência particular. E se Ricardo realmente soubesse? Não, isso é um absurdo. O marido a ama. Ele se preocupa com ela. Ele não poderia, mas por que ele insistia tanto na pulseira? Porque ficava com raiva quando ela se esquecia de colocar LA.
Por que ele nunca concordava quando ela sugeria ir ao médico para verificar o coração novamente? Isabela levantou-se do banco, sentindo-se muito melhor. Sua cabeça estava clara, seu coração batia uniformemente. Ela pegou o celular e discou o número de Marcelo. Isabela? Sua voz soava preocupada. Como você está se sentindo? Melhor. Obrigada. Marcelo, desculpe ter interrompido a reunião. Posso tirar o dia de folga hoje? Preciso ir ao médico. Claro, claro. Cuide da sua saúde. Todo o resto pode esperar. Ela desligou e caminhou lentamente até o estacionamento onde havia deixado o carro. As palavras do médico ecoavam em sua cabeça. Não permita que ninguém administre sua saúde. Isabela sentou-se no carro, com as mãos no volante, olhando para o vazio. O motor estava desligado. Havia silêncio ao redor, interrompido apenas pelo barulho distante da avenida. A pulseira estava em seu bolso do casaco e ela se pegava esticando o braço maquinalmente, verificando se estava lá. Hábito. Por 3 meses, isso havia se tornado um reflexo. Tocar o metal frio como se fosse parte dela. Ricardo a tinha acostumado a isso imperceptivelmente, dia após dia repetindo: não se esqueça de usar a pulseira. É importante para a sua saúde. Ela se lembrou daquela noite de janeiro, quando ele lhe deu o presente. Eles estavam sentados na cozinha depois do jantar. O apartamento cheirava a torta de maçã que Isabela havia assado especialmente para seu retorno de uma viagem de negócios. Ricardo tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a estendeu com um sorriso. Abra. Dentro, sobre uma almofada branca, havia a elegante pulseira, uma corrente fina com ímãs embutidos, cada um do tamanho de um grão de arroz. Brilhava à luz do lustre, parecendo cara e estilosa. Isto é para você, disse Ricardo, pegando sua mão. Eu queria encontrar algo especial há muito tempo. Sabe, depois daquela visita ao cardiologista, eu fiquei preocupado. Você trabalha tanto, se estressa e o coração. Eu encontrei um especialista que lida com essas peças. Não é apenas uma joia. O campo magnético ajuda a melhorar a circulação sanguínea, estabiliza o ritmo. Use-a constantemente e você se sentirá melhor. Isabela ficou emocionada na época. Ricardo sempre foi atencioso, carinhoso. Ele se lembrava de sua saúde melhor do que ela mesma. Ela o abraçou, agradeceu e ele mesmo fechou a pulseira em seu pulso. Agora não tire. O efeito só virá com o uso constante. Promete, prometo. E ela cumpriu a promessa. Por 3 meses, ela não se separou da pulseira por 1 minuto. Ela permanecia em sua mão até mesmo à noite. Ricardo monitorava isso. Toda manhã, ao se despedir para o trabalho, ele a beijava e sempre verificava. Colocou a pulseira? Sim, ótimo. Eu me preocupo tanto com você. No começo, isso parecia tocante, depois habitual. E agora, sentada no carro com o pulso vazio, Isabela de repente percebeu. Isso era estranho. Por que ele insistia tanto? Por que ficava com raiva se ela esquecesse de colocar a pulseira apenas uma vez? Por que ele nunca sugeria ir ao médico para verificar se o item estava ajudando? Ela pegou o celular e discou o número da clínica particular, onde havia feito o check-up 1 ano atrás. A secretária atendeu no 3º toque. Centro Médico Cardiologia Plus. Pois não? Olá, sou Isabela Pereira. Fiz um check-up com vocês há 1 ano. Posso marcar uma consulta com um cardiologista? De preferência hoje, se houver disponibilidade. Vou verificar. Sim, temos um horário às 16h30. Serve para você? Ótimo. Obrigada. Isabela olhou para o relógio. Era apenas 11h30. Faltavam mais de 4 horas para a consulta. Ela não queria ir para casa. Ricardo provavelmente já sabia que ela havia saído do trabalho mais cedo e começaria a perguntar, ligar, se preocupar. E ela ainda não estava pronta para a conversa. Ela precisava de tempo para pensar. Ela ligou o carro e dirigiu em direção à orla. Lá, perto do rio, havia um café tranquilo, onde ela às vezes gostava de sentar sozinha com um livro ou apenas observar a água. Depois de estacionar,
Isabela entrou no pequeno local, pediu um chá de hortelã e se acomodou em uma mesa perto da janela. O rio corria lentamente, refletindo o céu cinzento de abril. No banco oposto, era possível ver os telhados de casas antigas. Nuvens flutuavam ao longe. Isabela envolveu a xícara quente com as mãos e fechou os olhos, permitindo que os pensamentos fluíssem livremente. Quando a piora começou? Exatamente, cerca de 2 semanas depois que ela colocou a pulseira. Primeiro, apenas fraqueza pela manhã, depois tontura, palpitações. Ela atribuía isso ao trabalho, à falta de sono, à deficiência de vitaminas da primavera. Ricardo apoiava essa versão. Você trabalha demais, você precisa de férias. Mas quando ela sugeria tirar férias e viajar para algum lugar, ele encontrava razões para adiar a viagem. Agora não é o melhor momento. Deixemos para o verão ou outono. Quando ela dizia que queria ir ao cardiologista novamente, ele a dissuadia. Por que gastar dinheiro? Você está usando a pulseira, ela está te ajudando. Apenas descanse direito. E quando ela tirou a pulseira uma vez, Ricardo fez quase um escândalo. Você percebe que está arriscando sua saúde? Eu não gastei tanto dinheiro à toa. É um dispositivo médico, não um brinquedo. Você tem que usá-lo o tempo todo. Naquela época, Isabela se assustou com a raiva dele e pediu desculpas. Ela pensou que ele estava apenas preocupado. Agora, ela estava começando a ver o quadro de outra forma. O celular vibrou. Mensagem de Ricardo. Eu terminei mais cedo. Estou indo para casa agora. Onde você está? Como se sente? Isabela olhou para a tela e digitou a resposta lentamente. Resolvi caminhar. Preciso respirar. Chego em breve. Certo. Estou preocupado. Ligue quando estiver a caminho de casa. Te amo. Ela colocou o celular sobre a mesa e suspirou. Te amo. Ele dizia isso todos os dias. Ele cuidava dela, preparava o jantar, se interessava por seus assuntos, dava presentes. Ele era o marido ideal. Por que então ela estava ficando cada vez mais ansiosa? Isabela lembrou-se de como eles se conheceram 2 anos e meio atrás. Ela estava apenas começando a trabalhar como assistente executiva do diretor e em um evento corporativo foi apresentada a Ricardo, um gerente de vendas bem-sucedido de uma empresa parceira. Ele era 9 anos mais velho que ela, autoconfiante, charmoso. Cortejava-a lindamente, flores, restaurantes, elogios. 6 meses depois, ele a pediu em casamento. Isabela estava feliz. Parecia que ela tinha encontrado a pessoa certa para construir uma família. Ricardo era confiável, estável. Ele resolvia todos os problemas domésticos, assumia as questões financeiras, planejava o futuro deles juntos. Ela se sentia protegida, mas gradualmente seu cuidado começou a se transformar em controle. No início, sutilmente. Ele perguntava com quem ela estava conversando no trabalho. Ele se interessava por onde ela ia depois do trabalho. Pedia para ela avisar quando saía do escritório e quando chegaria em casa. Tudo isso era apresentado sob o pretexto de cuidado. Eu só me preocupo. Nunca se sabe o que pode acontecer. Isabela não se opôs. Parecia-lhe normal que um marido se preocupasse com a esposa. Mas com o tempo, o controle se intensificou. Ricardo não gostava quando ela ficava até tarde no trabalho. Franzia a testa com insatisfação se ela planejava encontrar as amigas. Ficava irritado quando ela ficava muito tempo no telefone. E então veio a pulseira e os ataques. Isabela olhou para o pulso. Será que ele sabia que a pulseira era perigosa para a saúde dela? Não, isso é um absurdo. Ele a ama. Mas se ele a ama, por que não queria que ela fizesse exames? Por que ele insistia em usar a pulseira, mesmo vendo que ela estava piorando? O celular vibrou novamente. Ligação. Ricardo. Isabela apertou o botão verde. Alô? Ana, onde você está? A voz dele soava preocupada. Estou em casa há meia hora e você ainda não chegou. Você disse que estaria aqui em breve. Estou caminhando pela orla. Preciso ficar sozinha. Pausa. Então Ricardo falou devagar, com um toque de irritação. Sozinha? Você estava passando mal.
e resolveu caminhar sozinha. Isabela, isso é irresponsável. E se você passar mal de novo, quem vai te ajudar? Eu já estou melhor. Você está com a pulseira? Ela apertou o telefone com mais força. Não. Por quê? A voz de Ricardo aumentou. Você quer que o ataque se repita? Isabela, eu não entendo o que está acontecendo com você. Eu tento cuidar de você e você ignora meus pedidos. Ricardo, eu marquei uma consulta com o cardiologista. Hoje, às 16h30. Quero verificar se essa pulseira está me ajudando. Outra pausa, mais longa. Quando Ricardo falou, seu tom mudou, tornando-se mais suave, quase carinhoso. Para que precisa de médicos? Você sabe, eles só querem tirar dinheiro. Vão pedir um monte de exames desnecessários, prescrever uma tonelada de remédios. E qual o benefício? A pulseira é um meio comprovado. Apenas coloque-a de volta e não se estresse. O estresse é o que te faz mal. Eu vou ao médico de qualquer maneira, disse Isabela firmemente. Tudo bem, Ricardo suspirou. Se isso te deixa mais tranquila, mas por favor, use a pulseira, por mim. Ela olhou para o bolso do casaco, onde a joia amaldiçoada estava. Não, eu quero que o médico me examine sem ela, para comparar o estado. Isabela, uma ameaça soou na voz dele. Você não está me ouvindo. Isso vai acabar mal. O que exatamente vai acabar mal? Ela sentiu tudo se apertar por dentro. Sua saúde, gritou Ricardo. Sem a pulseira, você vai piorar ainda mais. Eu estou te falando como alguém que se preocupa com você. Isabela fechou os olhos. As palavras do velho médico ecoaram em sua cabeça. Não permita que ninguém administre sua saúde. Ricardo, eu preciso ir. Nos vemos à noite. Ela desligou, sem esperar por uma resposta, e silenciou o celular. Suas mãos tremiam. Seu coração batia rápido, mas não como pela manhã. Era medo. Medo do que ela estava começando a entender. Seu marido não estava cuidando dela. Ele a estava controlando, e a pulseira era a ferramenta desse controle. Isabela bebeu o chá frio e olhou para o relógio. Ainda faltavam 3 horas para a consulta. Ela tirou um bloco de notas e uma caneta da bolsa, abriu uma página em branco e começou a anotar. Tudo o que ela se lembrava. Todas as estranhezas que antes pareciam detalhes. Janeiro, deu a pulseira. Insistiu em usar o tempo todo. Fim de janeiro. Primeiro, ataque de tontura. Fevereiro, ataques mais frequentes. Ricardo dissuadiu de ir ao médico. Março, estado piorou. Ricardo ficou com raiva quando eu tirei a pulseira. Abril, hoje. O velho médico disse que a pulseira é prejudicial. Ela releu o que havia escrito e adicionou mais uma linha. Ricardo sabia da minha taquicardia. Estava comigo na consulta com o cardiologista. O quadro estava se tornando mais claro e mais assustador. O celular vibrou silenciosamente na mesa. Ricardo estava enviando mensagem após mensagem. Isabela não as leu. Ela precisava esperar pela consulta, descobrir a verdade. E depois ela decidiria o que fazer em seguida. Ela levantou-se da mesa, pagou e saiu. O ar estava fresco, o céu começava a clarear. Raios de sol atravessavam as nuvens. Isabela caminhou lentamente ao longo da orla, sentindo que a cada passo era mais fácil respirar. Sem a pulseira no pulso, ela se sentiu livre pela primeira vez em 3 meses. Às 4h30, Isabela estava no centro médico, um edifício moderno de vidro e concreto no centro da cidade. O saguão cheirava a antisséptico e café fresco. Na recepção, estava a mesma moça que a havia agendado por telefone. Pereira Isabela, ela confirmou. Sim, consultório 307, terceiro andar. Doutora Ana Clara está esperando. Isabela subiu de elevador, encontrou o consultório e bateu na porta. Sentada à mesa, estava uma mulher de 40 e poucos anos, vestindo um jaleco branco, com cabelo curto e um olhar atento. Ela pegou a ficha médica de Isabela. Olá, Isabela. Entre e sente-se. O que a incomoda? Isabela sentou-se na poltrona macia em frente à médica e começou a contar tudo. Sobre a pulseira, os ataques,
As palavras do velho médico, o fato de o marido insistir no uso constante da joia. Doutor. Ana Clara ouvia atentamente, fazendo perguntas esclarecedoras de vez em quando. Mostre-me a pulseira, ela pediu. Isabela a tirou do bolso e a colocou na mesa. A médica pegou o item, virou-o nas mãos, levou-o para a luz. Os ímãs embutidos são bastante fortes, a julgar pelo peso. Você tem taquicardia no histórico? Sim. Diagnóstico há 1 ano. Quem recomendou que você usasse isso? Meu marido. Ele disse que ajudaria. Doutora Ana Clara balançou a cabeça. Isabela, para a taquicardia, tais itens podem ser perigosos. O campo magnético pode afetar o ritmo cardíaco de forma imprevisível. Para uma pessoa saudável pode ser inofensivo, mas para distúrbios do ritmo é estritamente contraindicado. Agora faremos um ECG, verificaremos seu estado e eu lhe darei um laudo. Isabela assentiu, sentindo uma fria certeza crescer dentro de si. Ricardo sabia. Ele não podia não saber. O eletrocardiógrafo zumbiu baixinho, emitindo uma longa tira com linhas irregulares. Isabela estava deitada na maca, olhando para o teto branco, tentando respirar uniformemente. Os sensores frios em seu peito pareciam pesados, como âncoras a segurando no lugar. Doutora Ana Clara curvou-se sobre o aparelho, estudando as leituras, e seu rosto gradualmente se tornou mais sério. Você pode se vestir, ela disse finalmente. Isabela sentou-se, removeu os sensores e puxou a blusa. Suas mãos ainda tremiam levemente, não de fraqueza, mas de tensão interna. Ela temia ouvir o diagnóstico e, ao mesmo tempo, ansiava por saber a verdade. Ana Clara voltou para a mesa, colocou a impressão do ECG à sua frente e a estudou em silêncio por alguns segundos. Então, ela levantou os olhos. Isabela, seu ritmo está dentro do normal agora. Há uma pequena taquicardia presente, mas é controlada. Diga-me, há quanto tempo você não usa a pulseira? Desde esta manhã. Cerca de 5 horas, talvez. E como está se sentindo? Isabela pensou. A tontura passou ainda na orla. A pressão no peito desapareceu. Ela se sentia cansada, mas era um cansaço normal, não a fraqueza exaustiva das últimas semanas. Melhor, ela admitiu. Muito melhor. A médica assentiu. Eu imaginei. Veja bem, as pulseiras magnéticas são um dispositivo pseudomédico. Sua eficácia não é comprovada e, em certas condições, elas podem causar danos. Você tem taquicardia, ou seja, uma tendência a batimentos cardíacos acelerados. O campo magnético pode provocar falhas adicionais no ritmo, causar tontura, fraqueza, falta de ar. Tudo o que você descreveu. Ou seja, a pulseira é contraindicada para mim? A voz de Isabela soou baixa. Absolutamente. Além disso, eu recomendo que você nunca mais use itens semelhantes. Agora, vou lhe dar um encaminhamento para exames adicionais. Monitoramento Holter de 24 horas. Ecocardiografia. Precisamos verificar se o uso prolongado da pulseira causou danos sérios. Isabela sentiu tudo gelar por dentro. Danos sérios. Por 3 meses, ela usou algo que estava destruindo lentamente sua saúde. E Ricardo sabia disso. Ele não podia não saber. Doutora, ela franziu a testa. Quem poderia ter recomendado tal pulseira? Meu marido disse que comprou de um especialista. Ana Clara ponderou. Especialista entre aspas. Tais itens são abundantes na internet. Eles são vendidos como dispositivos médicos. Geralmente é pura charlatanice. Ou seu marido simplesmente não investigou e caiu no golpe de golpistas. Ou ela não terminou, mas Isabela entendeu. Ou ele sabia o que estava fazendo. Obrigada, ela suspirou. Vou fazer todos os exames. Certo, aqui está o encaminhamento. Podemos instalar o Holter amanhã de manhã. Você o usará por 24 horas. O eco será feito depois de amanhã. Por enquanto, aqui está o seu laudo. A médica lhe estendeu uma folha de papel com o carimbo da clínica. Isabela a pegou e leu. Paciente Pereira. Isabela, 31 anos. Diagnóstico: taquicardia sinusal.
O uso de dispositivos magnéticos é estritamente contraindicado devido ao risco de agravamento dos distúrbios do ritmo cardíaco. Exames adicionais são necessários. Ela dobrou o papel e o guardou na bolsa. Era um documento, a confirmação oficial de que a pulseira a estava prejudicando. A prova. Isabela, doutora. Ana Clara a olhou atentamente. Desculpe a pergunta pessoal, mas quem exatamente insistiu no uso da pulseira? Meu marido. Isabela proferiu a palavra quase inaudivelmente. Ele sabia do seu diagnóstico? Sim. Estava comigo na consulta há 1 ano. A médica ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse calmamente: Veja bem, eu não tenho o direito de interferir em sua vida pessoal, mas como médica, sou obrigada a alertar. Se alguém conscientemente lhe dá algo que prejudica sua saúde, sabendo das contraindicações, isso é muito sério. Talvez você deva procurar não apenas um cardiologista, mas também um psicólogo ou um advogado. Isabela assentiu sem encontrar palavras. Ela se levantou, agradeceu à médica e saiu do consultório. O corredor estava silencioso. Isabela sentou-se em uma maca, pegou o celular e ligou o som. A tela explodiu com notificações. 17 chamadas perdidas de Ricardo, 23 mensagens. Ela abriu a conversa e começou a ler. Onde você está? Por que não atende, Isabela? Estou preocupado. Ligue imediatamente. Isso não é sério. Eu sou seu marido. Eu tenho o direito de saber onde você está. Se você está no médico, me escreva pelo menos. Eu estou enlouquecendo. Você está me ignorando? Depois de tudo que eu faço por você. Ok, fique em silêncio, mas eu vou me lembrar. A última mensagem havia sido enviada 10 minutos atrás. Isabela suspirou e digitou uma resposta curta. Estava no cardiologista. Estou indo para casa. Precisamos conversar. A resposta veio instantaneamente. Finalmente. Estou esperando. Isabela guardou o celular e saiu da clínica. Ela sabia que a conversa que temia estava prestes a acontecer, mas não podia mais adiar. Muitas perguntas, e ela tinha o direito a respostas. Ela chegou em casa, subiu ao 5º andar e abriu a porta com sua chave. O apartamento cheirava a cebola frita e alho. Ricardo estava preparando o jantar, como havia prometido. Ela tirou os sapatos, foi para a sala de estar e o viu na cozinha. Ele estava perto do fogão, mexendo algo na frigideira, e virou-se ao ouvir seus passos. Finalmente, ele sorriu, mas o sorriso era forçado. Eu já pensei que você não voltaria. Por que eu não voltaria? Isabela parou na porta da cozinha. Ricardo deu de ombros. É que você está agindo tão estranho hoje. Não atende ligações, ignora mensagens, como se eu fosse um estranho. Ricardo, precisamos conversar seriamente. Ele desligou o fogão e se virou para ela. Estou ouvindo. Isabela tirou o laudo médico da bolsa e o estendeu. Leia. Ricardo pegou o papel, percorreu o texto com os olhos e seu rosto mudou lentamente. Primeiro surpresa, depois irritação, depois algo parecido com raiva. Que bobagem é essa? Ele jogou o papel na mesa. Alguma médica decidiu que a pulseira é prejudicial. Com base em quê? Com base no fato de que eu tenho taquicardia e dispositivos magnéticos são contraindicados para esse diagnóstico, respondeu Isabela firmemente. Você sabia disso? Eu não sabia de nada, Ricardo elevou a voz. Eu te comprei um presente caro para ajudar e você está me fazendo um interrogatório. Você estava comigo no cardiologista há 1 ano. Você ouviu o diagnóstico. Você sabia. Ricardo virou-se bruscamente e bateu o punho na mesa. O que você pensa que está fazendo? Você está me acusando de querer te prejudicar. Eu sou seu marido. Eu cuido de você. Cuidado não é forçar a usar algo que destrói minha saúde. Não destrói. É que os médicos não entendem. Eu li pesquisas, artigos. A magnetoterapia ajuda. É contraindicada para taquicardia. Isabela sentiu a raiva ferver dentro dela. E você sabe disso. Por que você insistiu?
Por que ficou com raiva quando eu tirei a pulseira? Por que me dissuadia de ir ao médico? Ricardo deu um passo em direção a ela. Seu rosto estava distorcido, porque você não sabe cuidar de si mesma, porque sem mim você não consegue. Você trabalha até a exaustão, não cuida da sua saúde, esquece de comer. Eu tento te controlar porque você mesma não é capaz disso. Controlar. Isabela sentiu a palavra cortar o ar. Você quer me controlar? Sim, gritou Ricardo. E não há nada de errado nisso. Eu sou seu marido. Eu sei melhor o que você precisa. Você não sabe, ela também elevou a voz. Você não é médico. Você só quer que eu seja fraca e dependente de você. Ricardo se calou. Sua respiração estava pesada, suas mãos cerradas em punhos. Então ele suspirou e disse mais calmamente, quase carinhosamente: Isabela, você está cansada. Você está estressada. Vamos comer, descansar e tudo ficará bem. Eu não quero brigar com você. Eu não estou cansada. Isabela balançou a cabeça. Eu apenas finalmente entendi. Você não cuida de mim. Você me controla. A pulseira é apenas uma ferramenta. Você queria que eu me sentisse mal para que eu tivesse medo e dependesse de você. Isso é bobagem. Ricardo se virou. Você está pensando demais. Os médicos colocaram bobagens na sua cabeça. Isabela tirou a pulseira do bolso e a colocou na mesa. Eu não vou usar isso mais. Eu não vou ouvir suas ordens. Minha saúde é minha responsabilidade. Ricardo se virou bruscamente, pegou a pulseira e a apertou na mão. Você vai se arrepender. Sem mim, você vai se perder. Quem vai te ajudar quando você passar mal? Quem vai cuidar de você? Eu vou cuidar de mim mesma. Sua voz tremia, mas ela se manteve firme. E se eu precisar de ajuda, eu procurarei médicos. Médicos de verdade, não um marido que me dá coisas perigosas. Ricardo deu um passo em direção a ela, pairando sobre ela. Você é ingrata. Eu fiz tanto por você, casei com você, sustento, cuido. E você me trata assim? Isabela deu um passo para trás. Cuidado não é controle. Amor não é manipulação. Você não tem o direito de dispor da minha saúde. Eu tenho, gritou Ricardo. Eu sou seu marido. Por enquanto, disse Isabela calmamente. Um silêncio pesado pairou. Ricardo olhou para ela e ela viu algo novo em seus olhos. Não raiva, não irritação, medo. Medo de perder o controle. O que você quer dizer? Ele disse lentamente. Eu quero dizer que eu preciso de tempo para pensar. Eu preciso ficar sozinha. Aonde você vai? A voz de Ricardo ficou áspera. Para a casa de uma amiga. Por alguns dias. Preciso organizar meus sentimentos. Ela se virou e foi para o quarto. Ricardo a seguiu de perto. Você não vai a lugar nenhum. Nós vamos resolver isso agora mesmo. Isabela tirou uma bolsa esportiva do armário e começou a colocar coisas. Algumas roupas de baixo, jeans, um suéter, sua nécessaire. Suas mãos tremiam, mas ela se forçou a se mover. Ricardo estava parado na porta, bloqueando a saída. Isabela, pare. Você não vai a lugar nenhum. Saia da frente. Ela olhou para ele. Não, Ricardo, eu disse. Saia da frente. Ele não se moveu. Isabela sentiu tudo se apertar por dentro de medo, mas se forçou a dar um passo à frente. Ricardo agarrou seu braço. Você vai ficar aqui. Vamos conversar direito. Me solta. Sua voz soou baixa, mas firme. Não. Isabela puxou o braço bruscamente, empurrou-o no peito e correu para fora do quarto. Agarrou a bolsa grande e a bolsa de mão com documentos, as chaves do carro e correu para a saída. Ricardo a alcançou na porta, mas ela já a tinha aberto e escapado para o patamar da escada. Isabela, volte imediatamente. Seu grito ecoou pelo prédio. Ela não olhou para trás. Desceu as escadas quase correndo, correu para o carro, sentou-se ao volante e ligou o motor. Ricardo saiu correndo do prédio, mas ela já estava saindo do estacionamento. Somente ao chegar à Avenida Isabela se permitiu respirar. Suas mãos tremiam.
Ela parou no acostamento, ligou o pisca-alerta e ficou sentada por alguns minutos, tentando se acalmar e recuperar o fôlego. O celular vibrou. Mensagem de Ricardo. Você vai se arrepender. Sem mim, você não é nada. Isabela bloqueou o número dele, colocou o celular na bolsa e dirigiu até a única pessoa em quem podia confiar agora, Eliana de Andrade. A diretora de RH morava a 20 minutos de distância em um bairro tranquilo com prédios baixos. Isabela ligou para ela a caminho. Eliana, desculpe incomodar à noite. Posso ir até sua casa? Preciso de ajuda. Claro, Isabela. Venha, estou em casa. Quando Isabela chegou à casa, Eliana já a estava esperando na varanda. Ao ver seus olhos vermelhos e mãos trêmulas, ela abraçou a jovem e a conduziu para dentro. Conte-me o que aconteceu. E Isabela contou tudo, sobre a pulseira, os ataques, o médico, o laudo médico, sobre Ricardo. Eliana ouviu em silêncio, apenas acenando de vez em quando. Quando Isabela terminou, a diretora de RH serviu-lhe chá e disse calmamente: você fez a coisa certa ao sair. Isso se chama violência doméstica, psicológica. Ele a estava controlando, manipulando, minando sua saúde. Você precisa de ajuda legal e apoio. Amanhã mesmo, providenciaremos uma licença de uma semana para você. Por enquanto, fique aqui. Eu tenho um quarto de hóspedes. Isabela assentiu, sentindo as lágrimas brotarem em seus olhos. Pela primeira vez em 3 meses, ela se sentiu segura. No sábado, Isabela acordou com a luz brilhante que atravessava as cortinas leves. Por um momento, ela não soube onde estava. Depois se lembrou. O quarto de hóspedes na casa de Eliana. Um quarto simples, aconchegante, com paredes brancas, móveis de madeira e cheiro de lavanda. Na mesinha de cabeceira havia um copo de água que ela não bebeu na noite anterior. Ela olhou para o celular. 8 da manhã, sexta-feira. A tela mostrava 27 chamadas perdidas de um número desconhecido e 3 mensagens. Ricardo, é claro. Ela havia bloqueado o número principal dele e ele estava ligando de outro. Isabela abriu a mensagem. Isabela, isso é bobagem. Volte para casa. Vamos conversar sobre tudo calmamente. Você não pode simplesmente ir embora assim. Eu sou seu marido. Temos obrigações um com o outro. Tudo bem. Você quer brincar de silêncio? Brinque. Mas lembre-se, tudo o que você tem é graças a mim. A última mensagem havia sido enviada às 6 da manhã. Isabela excluiu a conversa e bloqueou o novo número. Ela não precisava das palavras dele, de suas manipulações, de suas tentativas de recuperar o controle. Bateram suavemente na porta. Isabela, você está acordada? O café da manhã está pronto. Ela se levantou, vestiu o roupão que havia emprestado ontem e saiu para a cozinha. Eliana estava perto do fogão, virando panquecas. Na mesa já havia mel, creme de leite e frutas frescas. Bom dia. Isabela sentou-se à mesa. Bom dia, Eliana sorriu. Como você dormiu? Melhor do que nas últimas semanas. Isso é bom. Tome seu café da manhã. Enquanto isso, vou ligar para Marcelo para formalizarmos sua licença. Isabela assentiu, servindo-se de chá. Ela se sentia estranha, ao mesmo tempo liberada e perdida. Tudo o que parecia estável e confiável em sua vida havia desmoronado em um dia. O marido, em quem ela confiava, se revelou um manipulador. A casa onde ela morava há 2 anos não era mais um lugar seguro. O futuro que ela planejava se dissolveu no ar. Eliana voltou 10 minutos depois, tudo resolvido. Marcelo providenciará 2 semanas de licença. Ele disse que a saúde é mais importante e que você deve descansar bem. Além disso, peguei o telefone da nossa advogada da família. Anote. O nome dela é Droa, Regina Tavares. Uma mulher muito competente. Isabela anotou o número no celular. Obrigada. Eu não sei o que faria sem você. Não agradeça. Apenas cuide-se. E lembre-se, você não tem culpa de nada. O que seu marido fez é abuso, violência psicológica.
Você tem todo o direito de se proteger. Isabela assentiu em silêncio. A palavra abuso soava estranha, quase estrangeira. Ela sempre pensou que a violência era espancamento, gritos, agressão óbvia. E o que Ricardo fazia parecia cuidado por muito tempo. Ele não a batia, não gritava com ela constantemente, apenas controlava, manipulava, minava a saúde. Após o café da manhã, Isabela ligou para a advogada. Dró. Regina Tavares se revelou uma mulher de 50 e poucos anos com uma voz confiante e calma. Elas marcaram um encontro para o dia seguinte. Isabela passou o resto da manhã no quarto de hóspedes, organizando documentos, certidão de casamento, extrato bancário, prontuário médico. Ela estava fazendo uma lista do que precisaria discutir com a advogada, e a cada linha ela percebia, não havia volta. Na hora do almoço, Eliana sugeriu um passeio. Elas saíram para um pequeno parque próximo, caminhando pelas alamedas. O ar estava quente, cheirava a primavera e frescor. Isabela respirava fundo e, de repente, parecia que ela tinha esquecido como era respirar livremente. Sabe, começou Eliana, eu mesma já estive em uma situação semelhante, há muito tempo, uns 20 anos. Meu ex-marido também era muito carinhoso, até demais. Isabela olhou para ela surpresa. Sério? Absolutamente. Ele controlava cada passo meu, ligava 10 vezes por dia, verificava com quem eu estava conversando, o que eu estava comendo, para onde eu estava indo. Dizia que estava preocupado, que me amava, que eu não conseguiria sem ele. E eu acreditei. Acreditei por 3 anos, até perceber que estava sufocando. E como você saiu? Eu peguei minhas coisas e fui para a casa da minha irmã. Ele também ligou, escreveu. Implorou para eu voltar, prometeu mudar. Mas eu sabia que pessoas assim não mudam. Elas apenas aprendem a esconder melhor sua necessidade de controle. Eu pedi o divórcio. Ele resistiu, mas no final, tudo acabou. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez eu me senti viva, de verdade. Isabela ouvia, e algo quente se espalhava por dentro. Ela não estava sozinha. Ela não era louca. O que estava acontecendo com ela também acontecia com outros. E havia uma saída. Você não se arrependeu? Ela perguntou calmamente. Nem por um segundo. Só me arrependi de não ter saído antes. Elas voltaram para casa à noite. Isabela se sentia cansada, mas calma. Ela jantou, tomou banho e foi dormir cedo. Amanhã seria uma conversa importante com a advogada. Na manhã seguinte, Isabela foi ao escritório de Dr. Regina Tavares, uma pequena sala no 3º andar de um centro de negócios. A advogada a recebeu calorosamente, assentou à mesa e ouviu atentamente toda a história. Isabela falava, às vezes se perdendo, às vezes fazendo pausas para organizar seus pensamentos. Ela falou sobre a pulseira, os ataques, o laudo médico, o controle, a última briga. Regina anotava, fazia perguntas esclarecedoras. E quando Isabela terminou, pousou a caneta e olhou em seus olhos. Isabela, o que você acabou de descrever é um caso clássico de violência psicológica na família. Seu marido usou métodos de controle, manipulação e minou sua saúde. Você tem o laudo médico confirmando o dano causado pela pulseira. Este é um documento importante. O que devo fazer agora? A voz de Isabela tremia. Primeiro, garantir sua segurança. Você está morando na casa de conhecidos agora? Sim. Ótimo. Não volte para casa sozinha. Se precisar pegar suas coisas, faça-o na presença de testemunhas ou da polícia. Segundo, vamos entrar com o pedido de divórcio. Sob a lei brasileira, você tem o direito de dissolver o casamento se o convívio se tornou insuportável. Terceiro, registraremos todas as tentativas de contato por parte dele. Ligações, mensagens, visitas. Tudo isso pode ser necessário se ele começar a ameaçar ou perseguir. Isabela assentiu, anotando os pontos principais. E quão rápido podemos obter o divórcio se ele não concordar? O processo pode se arrastar por alguns meses.
O tribunal concede tempo para conciliação, geralmente de 1 a 3 meses. Mas, dadas as circunstâncias, a violência psicológica, os documentos médicos, podemos acelerar o processo. O principal é sua posição firme. Eu estou firmemente decidida. Isabela se endireitou. Eu não voltarei para ele. Dror Regina sorriu. Perfeito. Então vamos começar a preparar os documentos. Agora eu vou redigir a petição inicial. Você a assinará e entraremos com o pedido na próxima semana. Enquanto isso, evite qualquer contato com seu marido. Não atenda ligações, não se encontre com ele sozinha. Elas passaram mais 1 hora discutindo os detalhes. Divisão de bens, questões financeiras, pensão alimentícia. Isabela não tinha filhos com Ricardo. O apartamento era dele antes do casamento, mas ela tinha direito a uma parte dos bens adquiridos durante o casamento. O carro era dela, comprado antes do casamento. Isso simplificou o caso. Quando Isabela saiu do escritório, ela se sentiu mais leve. Ela tinha um plano de ação claro e compreensível. Ela não estava mais se debatendo na escuridão, não estava mais tentando descobrir o que fazer. Agora ela sabia. O celular tocou. Número desconhecido. Isabela parou perto do carro. Hesitou, mas atendeu. Alô, Isabela, sou eu. A voz de Ricardo soava cansada, quase lamentosa. Por favor, não desligue. Eu preciso falar com você. Ela apertou o telefone com mais força. Não temos nada a dizer. Temos sim. Eu te imploro, me ouça. Eu percebi que estava errado. Eu realmente te controlei demais, mas fiz isso por medo. Medo de te perder. Eu te amo tanto, Isabela. Por favor, vamos nos encontrar, conversar sobre tudo calmamente. Ricardo, eu estou pedindo o divórcio. Pausa. Uma pausa longa e lenta. Então, a voz dele mudou, tornando-se áspera, fria. Você está falando sério? Absolutamente. Você vai se arrepender. Acha que é tão fácil sair de mim? Eu não vou te dar o divórcio. Vou lutar até o fim. Você é minha esposa e continuará sendo. A lei está do meu lado. Eu tenho um laudo médico. Tenho prova do seu controle. Você não pode me segurar. Laudo médico. Ele riu maliciosamente. Alguma médica escreveu um papel. E você acha que isso significa alguma coisa? Eu encontro 10 metroédicos que dirão o contrário. Faça o que quiser. Eu não tenho mais medo de você. Não tem medo? Uma ameaça soou em sua voz. Infelizmente, você esqueceu quem eu sou. Posso fazer com que você seja demitida do trabalho. Posso arruinar sua reputação. Posso. Isabela desligou. Suas mãos tremiam. Seu coração batia forte, mas não de fraqueza, e sim de raiva. Ela sentou-se no carro, respirou fundo e dirigiu de volta para a casa de Eliana. Naquela mesma noite, elas estavam sentadas na cozinha, bebendo chá de camomila, e Isabela recontou a conversa com Ricardo. Eliana franziu a testa. Ele te ameaçou? Sim. Isso precisa ser documentado. Anote todas as palavras dele enquanto você se lembra. Se ele ligar de novo, ligue a gravação. A ameaça já é séria. Podemos ir à polícia. Isabela assentiu. Ela se sentia encurralada, mas ao mesmo tempo mais forte do que nunca. Ricardo estava tentando quebrar, assustar, trazê-la de volta sob controle, mas ela não cederia. No dia seguinte, Isabela foi à clínica para instalar o monitor Holter. Um pequeno aparelho foi fixado em seu peito, que registraria o funcionamento do coração por 24 horas. O médico explicou que isso era necessário para ver o quadro completo e entender o quão gravemente sua saúde havia sido afetada pelo uso da pulseira. Usar o monitor não era muito confortável, mas Isabela aguentou. Ela levou uma vida normal, caminhou, leu, ajudou Eliana em casa. E durante todo esse tempo, o pequeno aparelho gravava cada batimento de seu coração. 24 horas depois, ela voltou à clínica, removeu o monitor e, algumas horas depois, recebeu os resultados. Droceno, Ana Clara, a convidou para o consultório e colocou as impressões na mesa.
Isabela, ela começou. Os resultados mostram que você realmente teve episódios de distúrbio do ritmo. Taquicardia, algumas extrasístoles, mas no geral, o coração está normal. O principal é que você tirou a pulseira a tempo. Se continuasse a usá-la por mais 1 ou 2 meses, as consequências poderiam ser mais sérias. Isabela suspirou. Então, tudo ficará bem? Sim. Desde que você cuide da sua saúde, evite estresse e, é claro, nunca mais use itens semelhantes. Aqui está o laudo atualizado. Você pode fornecê-lo à advogada. Isabela pegou o documento e agradeceu à médica. Agora, ela tinha mais uma prova, a confirmação oficial de que a pulseira realmente a prejudicava. À noite, ela se encontrou com o Dr. Regina Tavares e lhe entregou o novo laudo. A advogada o estudou e a sentiu satisfeita. Excelente, isso fortalece nossa posição. Agora temos não apenas a contraindicação, mas também a confirmação do dano real. A petição inicial está pronta. Assine aqui e aqui. Amanhã entraremos com o pedido no tribunal. Isabela assinou os documentos com uma mão firme. Ela estava dando um passo sem volta e estava pronta. Na manhã seguinte, Dr. Regina ligou para ela. A petição foi apresentada. O tribunal agendará para o próximo mês. Ricardo receberá a intimação. Obrigada. Isabela sentiu alívio. Agora, só restava esperar. Os dias seguintes passaram em uma estranha calma. Ricardo não ligou mais, nem escreveu. Isabela morava na casa de Eliana, ajudava-a nas tarefas domésticas, lia livros, caminhava no parque. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia livre. Marcelo passou por lá algumas vezes, trouxe frutas e se interessou por seu bem-estar. Ele foi delicado, não fez perguntas desnecessárias, apenas deixou claro que ela não estava sozinha. Ela tinha apoio. Isabela valorizava isso. Ela finalmente entendeu o que significa cuidado verdadeiro. Aquele que não sufoca, não controla, não exige. Aquele que simplesmente existe, como um cobertor quente em uma noite fria. A audiência foi marcada para 10 de maio, um dia quente de primavera-outono no Brasil, quando a cidade estava coberta de verde e castanheiras em flor. Isabela acordou cedo, antes do despertador, e ficou deitada por um longo tempo, olhando para o teto do quarto de hóspedes. Hoje, tudo seria decidido. Hoje ela ganharia a liberdade, ou não. Ela não queria pensar na outra opção. Eliana bateu na porta por volta das 8 da manhã. Isabela, o café da manhã está pronto. Você precisa comer antes do tribunal. Ela desceu para a cozinha. Isabela bebeu uma xícara de chá forte com mel e comeu metade de uma torrada. Seu estômago estava apertado de nervosismo. Tudo vai dar certo. Eliana colocou a mão em seu ombro. Seus documentos estão em ordem. A lei está do seu lado. O principal é manter a confiança. Isabela assentiu, tentando acreditar nessas palavras. Ela chegou ao prédio do tribunal meia hora antes do início. Dr. Regina já a esperava na entrada, segurando uma pasta com documentos. A advogada estava impecavelmente vestida. Sua aparência transmitia calma e confiança. Pronta? Ela perguntou. Sim. Isabela assentiu, embora estivesse tremendo por dentro. Elas passaram pelo detector de metais, subiram ao segundo andar e se sentaram em um banco no corredor. Ricardo ainda não chegou. Não se preocupe, disse Dr. Regina calmamente. Temos todos os documentos em ordem. Laudos médicos, testemunho de Eliana, gravações das ameaças. O tribunal estará do seu lado. Ricardo apareceu no corredor. Ele caminhava com confiança, em um terno preto rigoroso, camisa branca e gravata bordô. Com ele estava um advogado, um homem de meia idade, com um rosto frio e distante e uma pasta de couro cara na mão. Ricardo lançou um breve olhar para Isabela, e ela viu em seus olhos uma mistura de raiva e desprezo. Ele passou por ela sem sequer cumprimentá-la e sentou-se do lado oposto do corredor. Isabela se virou. Seu coração batia uniformemente, sem falhas, sem a pulseira, sem medo, sem pressão no peito. Ela respirava livremente.
A porta da sala se abriu. A secretária os convidou a entrar. A sala era pequena, com tetos altos e painéis de madeira nas paredes. Eles se sentaram em lados opostos. Isabela com sua advogada à esquerda, Ricardo com seu advogado à direita. A juíza tomou seu lugar e abriu a sessão. Aberto o caso de dissolução do casamento entre Ricardo Silva e Isabela Pereira, ela anunciou com uma voz clara: Peticionante Isabela Pereira, peço que exponha a essência do pedido. Dora Regina levantou-se. Excelência, minha cliente solicita a dissolução do casamento devido à impossibilidade de convivência contínua. O casamento foi celebrado há 2 anos. Não há filhos em comum. Como base para o divórcio, apresentamos as seguintes provas: laudo médico sobre danos à saúde causados pelas ações do réu, testemunho de testemunha, gravações de ameaças por parte do réu. Ela entregou uma pasta de documentos à juíza. A juíza começou a estudá-los, folheando as páginas, fazendo anotações de vez em quando. Ricardo estava tenso. Seu advogado sussurrava algo em seu ouvido, apontando para seus papéis. Réu, você se opõe à dissolução do casamento? Perguntou a juíza, levantando os olhos para Ricardo. Ricardo levantou-se, endireitando os ombros. Eu me oponho, Excelência. Acredito que minha esposa está agindo sob a influência de emoções e mal-entendidos. Eu sempre cuidei dela, sustentei a família, apoiei-a em tudo. Todas as minhas ações foram ditadas exclusivamente pelo amor e preocupação com o bem-estar dela. A pulseira mencionada no pedido foi um presente destinado a melhorar sua saúde. Eu não sabia de nenhuma contraindicação. Você tem provas de que não sabia das contraindicações? Perguntou a juíza. O advogado de Ricardo levantou-se, colocando as mãos na mesa. Excelência, meu cliente não é profissional de saúde e não poderia saber das nuances da interação de dispositivos magnéticos com patologias cardíacas. Ele adquiriu a pulseira, guiado pelas recomendações do vendedor, que lhe garantiu a segurança do item. Meu cliente agiu com as melhores intenções, querendo ajudar a esposa. Dra. Regina imediatamente contestou. Excelência, nos autos do processo há um extrato da ficha médica da peticionante, onde está registrado o diagnóstico de taquicardia sinusal, feito em abril do ano passado. O réu estava presente na consulta com o cardiologista, o que é confirmado pelo registro no diário de bordo da clínica Cardiologia Plus. Ele sabia do diagnóstico. Além disso, após o aparecimento de sintomas de piora da saúde da peticionante, ele ativamente a impediu de procurar médicos, insistiu no uso constante da pulseira e exerceu pressão psicológica. E após a saída da peticionante de casa, ele a ameaçou por telefone, o que está registrado em áudio. A juíza folheou as páginas, examinando cuidadosamente os documentos médicos. De fato, aqui está o laudo da cardiologista Dr. Ana Clara, indicando que dispositivos magnéticos são estritamente contraindicados para a peticionante com este diagnóstico. E os resultados do monitoramento Holter, mostrando episódios de distúrbio do ritmo cardíaco durante o período de uso da pulseira. Ricardo Silva, você pode comentar esses dados? Ricardo levantou-se. Eu não sou médico, Excelência. Eu apenas queria ajudar minha esposa. Se a pulseira se revelou prejudicial, foi um erro não intencional e não uma intenção de causar dano. E as ameaças dirigidas à peticionante após a saída dela de casa, a juíza olhou para ele com severidade. Como o senhor as comenta? Eu estava em um estado emocional, Excelência. Não queria perder minha família. Talvez eu tenha me expressado bruscamente, mas não pretendia ameaçar seriamente. Eram apenas palavras ditas no calor do momento. A juíza ligou a gravação de áudio. A voz de Ricardo, gravada por Isabela, ecoou pela sala. Você vai se arrepender. Acha que é tão fácil sair de mim? Eu não vou te dar o divórcio. Vou lutar até o fim. Você é minha esposa e continuará sendo. Posso fazer com que você seja demitida do trabalho. Posso arruinar sua reputação. Posso. A gravação parou.
O silêncio pairou na sala. A juíza continuou. Ricardo, essa é sua voz? Ricardo empalideceu. Suor brotou em sua testa. Sim, Excelência, mas eu não quis dizer isso. Eram apenas emoções. Eu não pretendia concretizar essas palavras. Basta. A juíza o interrompeu com um tom frio. Eu vejo motivos suficientes para a dissolução do casamento. Dadas as circunstâncias do caso, a pressão psicológica sistemática sobre a peticionante, o dano causado à sua saúde pela insistência no uso de um item contraindicado, as ameaças dirigidas a ela, considero impossível a preservação desta família. O prazo para a conciliação não será concedido, dada a obviedade da impossibilidade de restabelecimento dos laços conjugais. O casamento entre Ricardo Silva e Isabela Pereira é considerado dissolvido. A decisão entra em vigor em 1 mês, a partir da data de proferimento. Isabela sentiu algo se quebrar dentro dela. Não de dor, mas de alívio. Um alívio enorme e avassalador que percorreu todo o seu corpo como uma onda. Ela estava livre, oficialmente, legalmente livre. Ricardo pulou de seu assento. Seu rosto estava distorcido de fúria. Isso é injusto, Excelência. Eu vou apelar. A senhora não pode simplesmente destruir minha família assim. O senhor pode apresentar apelação na forma prevista por lei, respondeu a juíza calmamente. Mas a decisão neste caso foi tomada com base nas provas apresentadas e nas normas do Código Civil Brasileiro. A sessão está encerrada. Ela bateu o martelo na mesa e o som ecoou pela sala como um veredicto final. Isabela saiu do prédio do tribunal, sentindo que suas pernas a carregavam sozinhas. O sol brilhava intensamente, ofuscando. O ar estava quente e fresco, cheirando a lilás e folhas jovens. Dror Regina caminhava ao lado, sorrindo. Parabéns, Isabela. Você está livre. Em 1 mês, a decisão entra em vigor e você receberá o certificado de dissolução do casamento. Obrigada. Isabela a abraçou, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Obrigada por tudo. Eu não teria conseguido sem você. Você teria conseguido. A advogada sorriu. Você é uma mulher forte. Apenas às vezes precisamos de apoio para perceber isso. 1 mês depois, quando a decisão do tribunal entrou em vigor, Isabela recebeu o certificado de dissolução do casamento. Ela estava parada na janela do apartamento que havia alugado 1 semana antes. Um pequeno conjugado em um bairro tranquilo com um parque próximo. O apartamento era modesto, mas só ela morava nele. Ninguém controlava quando ela chegava e saía. Ninguém verificava o que ela comia e com quem conversava. Ninguém a forçava a usar algo que prejudicasse sua saúde. Isabela segurava o documento nas mãos, o certificado oficial de que era uma mulher livre e independente. E ela sorria. A vida estava recomeçando. Ela voltou ao trabalho em meados de junho. Marcelo a recebeu calorosamente, apertando sua mão com firmeza. Que bom vê-la de volta ativa, Isabela. Espero que esteja se sentindo bem. Sim, obrigada. Estou pronta para trabalhar. Eliana a abraçou maternalmente. Se precisar de algo, entre em contato. Você sabe onde me encontrar. Os colegas a parabenizaram pelo retorno, sem fazer perguntas desnecessárias. Todos entendiam que ela havia passado por algo difícil e respeitavam sua escolha de não divulgar detalhes. Isabela retomou suas responsabilidades. Planejamento de reuniões, coordenação de departamentos, condução de encontros. O trabalho a absorvia completamente, mas agora não era uma fuga dos problemas, e sim um retorno ao seu eu verdadeiro. Ela sentia suas forças, sua confiança e a alegria do que fazia retornarem a cada dia. No final de junho, algo inesperado aconteceu. Marcelo a chamou em seu escritório e lhe ofereceu uma promoção, o cargo de vice-diretora de assuntos administrativos. Isabela ficou chocada. Eu valorizo seu trabalho, ele disse. Você é uma profissional em quem se pode confiar. E depois de tudo o que você passou, você ficou ainda mais forte. Pense na minha proposta. Isabela pensou por 2 dias e aceitou.
Era um novo capítulo em sua carreira, novas oportunidades, uma nova vida. Um dia, no início de julho, ela estava sentada naquele mesmo banco perto do centro de negócios, onde havia encontrado o doutor Antônio Ribeiro pela primeira vez. Era a hora do almoço. Isabela bebia café de um copo de plástico e lia um livro, desfrutando do dia quente de verão-inverno no hemisfério sul, mas mantendo a sensação de um dia agradável. E de repente, ela viu uma figura familiar. O homem caminhava pela alameda, apoiado em uma bengala. Doutor Antônio, ela o chamou, levantando-se do banco. Ele se virou, olhou atentamente para o rosto dela e sorriu amplamente. Ah, a moça da pulseira, como vai? Ótimo. Isabela se aproximou dele. Graças ao Senhor. O Senhor salvou minha vida naquele dia, e eu quero que saiba disso. Ele se aproximou, sentou-se ao lado dela no banco, colocando a bengala ao lado. Eu apenas disse o óbvio. E a decisão foi sua. O mérito é seu, não meu. Mesmo assim, obrigada. Isabela sentou-se ao lado. Eu me divorciei. Comecei uma nova vida. Sem a pulseira, sem controle, sem medo. Fui promovida no trabalho. Aluguei meu próprio apartamento. Estou feliz. Doutor Antônio assentiu. Seu rosto enrugado irradiava bondade. Você respira de outra forma agora. Eu vejo. Quando nos encontramos pela primeira vez, você mal respirava. E agora, livre e leve. Isabela sorriu. Sim, ela realmente respirava de outra forma. Livremente, profundamente, sem olhar para trás, sem medo de que alguém controlasse cada inalação dela. O homem levantou-se, apoiando-se na bengala. Cuide-se, moça, e lembre-se, sua saúde, sua vida, sua escolha. Ninguém tem o direito de tirar isso de você. Ninguém e nunca. Ele caminhou lentamente pela alameda e Isabela o observou, sentindo calor no peito. Tudo havia acabado. O passado estava para trás. Isabela levantou-se do banco, virou-se e voltou para o escritório, sentindo uma leveza incrível no corpo e clareza nos pensamentos. À frente, havia trabalho, novos projetos, planos para o futuro. À frente, havia encontros com amigos, viagens, sonhos que ela agora podia realizar sozinha. À frente, havia a vida sem a pulseira. Aquela mesma vida que ela escolheu por si mesma, que construiu com suas próprias mãos, que pertencia apenas a ela. End of file text, plain.